o nosso sistema nervoso autônomo, ele está sempre ligado para captar sensações de perigo ou de segurança do mundo. Sim. Né? E do mundo significa das relações humanas. E a teoria polivagal, ela explica essa captação, né? Nós vamos falar dos pilares, dos eixos. Ela explica essa captação pelo nervo vago. Né? E o nervo vago, que é um nervo que sai daqui, da parte craniana... vai para frente, passa pela frente. E ele vai para frente, aí a Dani explica melhor, ele vai para frente. E o nervo vago traz a informação do parasimpático, não é isso? Né? Do sistema nervoso parasimpático. Só que a teoria polivagal, ela fala do nervo vago parasimpático, que vem para frente, né? E o parasimpático a gente vai falar do vago dorsal e do vago ventral, nós vamos falar disso, né? Mas também tem o simpático, que é responsável justamente por essa questão de luta e fuga, que é segurança, que é perigo. E tudo isso em fração de segundos, que faz com que toda a nossa respiração mude, toda a nossa expressão mude, todo o nosso engajamento social de oi, que legal, ou, pelo amor de Deus, mude, em fração de segundos. Porque o corpo ele reage muito mais rápido do que o pensamento. Então, a ideia é que a gente possa integrar essas informações. Né? Não, a adrenalina em milissegundos que entra na corrente sanguínea. Então, é realmente muito rápido. Com traumas muito complexos, que eles se sentem muito imobilizados, que é uma das coisas que nós vamos falar hoje. Né? Então, assim, vai trazendo os conceitos e aí nós vamos recheando de exemplos disso no dia a dia e no corpo das pessoas. É muito bom que você traz como você conversa com as pessoas, porque eu acabo tendo uma visão assim mais analítica, né, mais científica. Então é muito boa essa conversa, essa interação. Mas a tua visão analítica e científica colabora para eu poder transformar isso numa linguagem coloquial para que a pessoa que eu estou atendendo consiga entender o que está acontecendo com ela. E é legal porque eu escrevi aqui capta informações, né? Foi a mesma que às vezes eu tenho um vocabulário mais em inglês e aí eu escrevi capta, então achei bem conectado que a gente usou a mesma palavra. Essa semana passada uma paciente me mandou uma mensagem pedindo para antecipar a sessão, dizendo que ela estava muito mal, que ela não estava conseguindo dormir, né? E aí falou algumas coisas, e na hora, os horários que eu tinha não dava para ela, tal, e eu disse assim para ela, ó, eu vou te encaminhar um conteúdo do canal do YouTube sobre teoria polivagal e eu quero que você assista, tá? Eu quero que você assista, porque você está num estado dorsal, porque ela estava imobilizada, ela não tinha energia para nada, né? E aí, na sessão seguinte, ela chega falando, essa teoria polivagal faz muito sentido, né? E ela ajudou eu me acalmar. Então, é por aí. Eu acho que o nosso objetivo é levar essa informação. Faz muito sentido, né? Então, conta pra gente dos 3 eixos, dos 3 pilares da teoria polivagal. Eu acho que que eu acho que faz muito sentido para muita gente, né, fazendo essa ligação com fazer sentido, é a neurocepção. Pelo menos é o que faz muito sentido para mim, que é o sistema nervoso está o tempo todo captando informações do ambiente. Isso é seguro, isso não é seguro. Né? Isso é perigo, né? Você fala, é um perigo, uma sensação de segurança. Mas não é consciente, né, Dani? Exatamente. Então, a neurocepção é um contraponto à percepção. Né? Então, a neurocepção não passa por nenhuma percepção. Então, o seu sistema nervoso vai captar essas informações baseado nas suas experiências que você teve até hoje, né? De infância, até essa semana passada, não precisa ser de infância, as de infância ficam, né, com a gente por mais tempo. Que as experiências atuais
desencadeiam gatilhos da das experiências vividas. Isso. Então, e isso não passa por percepção. Então, às vezes a gente tem uma reação. No livro da Deb Dana, ela tem um exemplo muito legal, que é uma paciente dela estava na farmácia, lendo um rótulo de alguma coisa, e de repente ela sentiu o batimento, o coração batendo mais rápido, o batimento cardíaco aumentando, e ela se sentiu ansiosa, mas, né, então não dá para, às vezes dá para a gente mapear qual é o estressor, o que é que está causando, e às vezes não dá para saber, não dá para saber o que o seu sistema nervoso captou. Então, por isso que a teoria polivagal traz esse olhar para a reação do corpo, né? E você lidar com a reação do corpo ao invés de ficar se envolver com os pensamentos ou tentar achar o que causou, né? É realmente essa conversa, e foi o que a Rosana trouxe na live que eu fiz a semana passada, eu adorei essa conversa constante que você tem com o seu corpo. Aí o segundo fala, você quer comentar alguma coisa? Eu quero comentar uma questão da neurocepção. O Stephen Porges, ele é muito claro quando ele traz que aquilo que o teu corpo sente é verdade. Que seja o perigo ou que seja a segurança, né? Que eu tô na farmácia, tá tudo bem, né? Tô lendo um rótulo, minha respiração tá tranquila, tô em segurança. Quando eu tô lendo um rótulo e aquilo começa a acelerar meu coração, alguma coisa meu sistema nervoso captou, que não chegou na consciência, tá? Porém, ele faz uma ressalva da neurocepção, que é a questão de pessoas que passaram por traumas muito severos na primeira infância. Pessoas que vivenciam autismo, né? O TEA, que é o transtorno de espectro autista. Alguns transtornos mentais que acontece que a percepção, a neuropercepção, ela vem distorcida. Tá? E assim, o que me cabe, que é a minha área, que é trauma, por que vem distorcida? Porque se eu tive uma vivência lá atrás de qualquer negligência, abuso severo e repetido, eu tenho uma percepção distorcida do que é perigo. Tá? Então, eu vou estar com o meu sistema nervoso ativado o tempo todo, que é diferente de uma pessoa que passa por situações e o sistema nervoso ora fica ativado e ora ele fica calmo. Ora vem o estressor, ora ele se acalma. Pessoas que vivenciam traumas muito severos, eles vão para a vida ativados constantemente. Então, o sistema simpático dele, de luta, de fuga, ou até de imobilização, ele fica ativado o tempo todo. E aí tem um questionamento se essa neurocepção capta corretamente. É o único senão que ele coloca. Né? E eu penso que é importante deixar isso claro aqui. Perfeito. Até porque, mesmo que aqui não tenha perigo nenhum e eu farejo um perigo e fico em estado de alerta, está resgatando uma memória do meu cérebro reptiliano. Né? Então, era isso que eu queria acrescentar. Então, o segundo pilar é a hierarquia. Tem uma ordem, né? Uma ordem, tem aquele diagrama que é uma escada que a Deb Dana usa, que é muito bom. Que se você está se sentindo bem, se você está no vago ventral, se sentindo bem com você, conectado com o estável, e o seu sistema nervoso capta alguma situação de perigo, a primeira resposta é a resposta do luta e fuga. O seu corpo, ele vai usar a energia para enfrentar, né, esse desafio que apareceu. Então, tem essa ordem. Primeiro é a ativação do simpático e depois, em
terceiro lugar seria a ativação em segundo lugar, do vago dorsal, que seria o colapso, eu acho que em português a gente usa, né? Que seria, se a gente falar de uma forma... Congelamento, colapso. Se a gente falar de uma forma linear, só para entender, é como assim, usasse energia para enfrentar o que está acontecendo, e aí depois já consumiu toda a energia e entra num modo de economia de energia, né? Que o corpo sente que tudo bem, então vamos economizar energia, que é a melhor forma de lidar com esse estressor ou esse perigo que continua, né? Podemos dizer assim, que não saiu da frente, ou que você ainda não lidou, então você vai para um modo de economia de energia. E aí, o que é importante ressaltar é que se você vai para o vago dorsal, você tem que passar pelo simpático para poder voltar a se sentir bem. Eu acho que é bem importante, porque uma das formas de sair da imobilização, como você falou da sua paciente, é acrescentar o movimento, né? Eu acho que esse é o mais importante. Você sabe que tem tido muito uma pergunta, né, assim... Gente, ignora essa parte aqui, tá? Fica só com essa parte aqui, ó. Uma escada, né? Que no sistema... vou deixar só assim. No sistema nervoso autônomo, a gente transita por essa escada. Imagina que você sobe e que você desce. Então, se você está aqui no pezinho da escada, que é o vago dorsal, para você chegar no topo, você tem que passar pelo meio, que é o simpático de luta e fuga. Né? Exatamente. E aqui no topo é a sensação de bem-estar, que é essa hierarquia que a Dani está explicando. E isso acontece no corpo. Muitos pacientes, quando eu explico que eles estão aqui, ó, imobilizados, sem força para levantar da cama, depressivos, entristecidos, eu tenho recebido muitos pacientes que falam, eu não sinto, eu não me conecto, parece que eu estou aqui e não estou aqui. E aí, quando eles começam a compreender isso, eles falam assim, tá, mas como é que eu vou para cá? Não tem como se você não passar por aqui, pelo meio. Até porque você só chegou aqui porque você passou por aqui. Tem um exemplo que você trouxe na outra conversa que nós tivemos, que é da criança fazendo birra, né? Quando a criança faz birra no mercado, conta. É bem importante que as pessoas compreendam isso. A criança é vulnerável, né? Então, evolutivamente, o sistema nervoso ele está programado, podemos dizer assim, para proteger, né, a integridade da criança. Então, é muito difícil... não é que é muito difícil, mas o sistema nervoso vai fazer de tudo para não entrar em colapso, porque imagina, na savana, se a criança pequena ficar lá, né, imobilizada, a chance dela ser pega, né, por algum predador é muito grande. Então, o fato dela né, se jogar no chão é uma defesa, é porque o ambiente foi, né, os estímulos estão sobrecarregando ela, as emoções, né, tão demais para ela lidar pela maturidade dela. Então ela se joga no chão e se mexe, porque quando você está em movimento, você não entra em colapso. Eles são excludentes, né? Então, se você está se mexendo, você não entra em colapso. Então é por isso que a criança, né, tem essa reação física nesses momentos. Tá? Traduzindo, gente, quer dizer que quando essa criança está fazendo birra, ela está se expressando num movimento de luta, porque ela tem energia. Quando ela tem energia, ela está aqui, ó, no meio da escada. Tá? Quando ela silencia, que muitas vezes isso traz paz para os pais, ela colapsou. Muitas depois dormem, elas apagam. Aí o pai e a mãe falam, ufa, só que ela colapsou. Ah, Cláudia, mas ela vai acordar e vai ter energia de novo. Pode ser que sim, eu espero que sim. Mas pode ser que se isso for recorrente, repetido, e esse pai e essa mãe não atender a demanda de amparo dessa criança,
ela pode colapsar a ponto dela não ficar integrada no mundo. Uhum. E muitos pais, educadores, quando a criança faz isso, eles sentem que essa criança não dá trabalho. Uhum. E, ó, criança dá trabalho, gente. Não é? Uma criança saudável, ela dá trabalho. Dá. Ela vai perguntar por quê, ela vai querer brincar, ela vai espernear, ela vai pedir 25 vezes a mesma coisa. Então, se a sua criança está assim, agradeça, porque ela está saudável. Se ela é uma criança que não está dando trabalho e não está chorando, tem algo que o sistema nervoso dela captou, que ela colapsou, que ela congelou. Né? Uhum. Então, eu acho que é importante dizer isso. Né? E quando os pacientes falam isso aqui, Dani, de sair daqui e vir para cá, alguns começam a estranhar que eles estão com raiva. Que eles estão sem paciência, que eles estão irritadiços. Exatamente. Aí eu digo assim, mas é bom. Você está no meio da escada. Você está com energia. É melhor brigar do que congelar. Você está mais perto de se sentir bem, conectado com o mundo e conectado com você mesmo, né? Isso. E eu acho que é bom a gente lembrar quando você fica falando, como eu faço para chegar aqui, como eu faço... Mas é uma dança, né? Você vai num dia só, né? Você fica bem, aí você fica com raiva, você dá uma colapsada, aí você volta, né? Você não fica muito tempo em cada um. O fato de você ter que ficar muito tempo em luta e fuga ou muito tempo no vago dorsal é onde os problemas começam a aparecer. Mas você ficar navegando esses 3 estados é o que é estar regulado, né? Exatamente. Lindo isso. Porque aí, assim, a gente está dizendo, pode dançar. Vai ter hora que você vai estar bem, vai ter hora que você vai estar de mau humor, vai ter hora que você vai estar mais cansado, vai ter a hora que você vai estar mais calmo. Depende das escolhas que você faz no dia. E isto é ok. Isso é que é estar vivo. Isso é que é estar vivo e regulado. Porque o regulado não é aquele bem-estar blasé. Não. Né? O regulado é assim, se alguém me ofendeu, eu vou me defender. Exatamente. E o luta e fuga, né, o sistema simpático, ele está aí por um motivo, né? Para a gente poder se defender, para a gente, né, se acontece alguma coisa, a gente está pronto, né, para lidar com o que acontece. Terceiro pilar, você falou. É a corregulação. A corregulação é que a gente fala da corregulação, a gente pensa, pelo menos eu penso, não sei se você pensa, mas que a corregulação é uma coisa mais para criança, né? Que ainda não tem um sistema nervoso maduro e que precisa de ajuda para chegar na autorregulação. Quando você chega na autorregulação, você se autorregula, né? Mas a corregulação, ela, além de ser um recurso, que é, por exemplo, na terapia é um recurso, né? Você corregula com o seu paciente, mas a gente está corregulando o tempo inteiro, com todo mundo que a gente interage o tempo todo, no trabalho, no ônibus, né? Qualquer coisa, a gente corregula mais com quem você, né, se conecta com mais frequência ou tem mais intimidade, mas o tempo todo, né, a gente está corregulando com outras pessoas. Outras pessoas são um gatilho para o seu sistema nervoso, né? Então... A Debbie Dana traz muito, né? Que nós, terapeutas, somos a figura de corregulação para o paciente que chega. Sim. Porque quando o paciente chega, tem grande chance dele chegar desregulado, porque se teu sistema nervoso está regulado, você não vai buscar terapia. Né? Então, o paciente ele chega desregulado. E que nós, enquanto terapeutas, a gente acaba fazendo como se fosse uma reprodução desse papel materno de regulagem. E que tem uma coisa que ela traz muito, que é assim, se o terapeuta está desregulado por N razão, pode ser pela relação com o paciente, ou pode ser por fatores dele, esse paciente vai perceber. Por quê? Por causa da neurocepção. Ele capta. A hora que ele capta, ele fecha. Porque ele sente que ele não pode contar. Agora,
imagina isso acontecendo o tempo todo. É filho, é amigo, é relacionamento amoroso, é o tempo todo. Uhum. Eu costumo dizer que o setting terapêutico, ele oferece a possibilidade da gente conseguir dar nome para as coisas. Uhum. E vai ajudando o paciente a compreender o que está acontecendo com ele. Agora, na vida acelerada aqui fora, isso acontece o tempo todo. E se é uma pessoa que eu estou com ele dentro do ônibus, eu estou na fila do banco, né? Sei lá, eu estou no trânsito, e é uma pessoa que eu capto uma sensação de segurança, eu estou regulada. Uhum. Agora, se é uma pessoa que eu capto um agente estressor, eu vou desregular. Sim. Porque pode ser um gatilho da minha história. Uhum. Né? E aí é que vem você conhecer, você saber onde você está na escada autonômica para você conseguir não, eu tô no luta e fuga agora, né? E aí o que você pode fazer para navegar, né? Não vou dizer para sempre subir na escada, mas assim, para saber onde você está e saber o que você tem que fazer.